Você já conseguiu convencer sua esposa, seu esposo, né, o seu namorado, enfim, seu parceiro, sua parceira a vir para o Canadá? Já conseguiu fazer isso? Porque essa é a parte mais difícil do plano. Seja muito bem-vindo ao canal Pai de Imigrantes. Meu nome é Pablo e neste vídeo eu vou contar para você como foi a minha experiência nessa primeira etapa, né? Primeira de todas, etapa do Plano Canadá, que é o convencimento do parceiro a se mudar para o Canadá. Afinal de contas, às vezes esse é um sonho seu, mas não é do seu parceiro, sua parceira. Então, como engajar aí essa pessoa em um sonho que é seu e não dela? É uma tarefa que não é muito fácil, né? Eu vou compartilhar com vocês a minha experiência, quais as estratégias, né? De que jeito nós aqui, eu e minha esposa, chegamos a um consenso de que vir para o Canadá seria bom para nós dois, mas não somente e principalmente para nosso casal de filhos. Bom, pessoal, para quem já me conhece aí do canal, meu nome é Pablo, eu moro aqui na cidade de Quebec City, no Canadá, na província de Quebec, fazem 7 meses. Eu vim aqui para o Canadá através do visto de trabalho. Eu recebi uma job offer quando eu ainda morava no Brasil. Fui contratado por uma empresa através de uma feira de recrutamento online. Fiz todo o processo de recrutamento, dei entrada no visto de trabalho com o suporte da empresa, consegui o visto e aqui estou. Já cheguei com uma moradia fixa, as crianças foram para a escola, conta em banco, tudo certinho, tá? Mas antes de tudo isso acontecer, vamos virar para cá. Antes de tudo isso acontecer, houve uma etapa primordial, ou seja, sem superar essa primeira etapa, nada disso seria possível. E também não será possível para você se você não superar essa etapa. E de que etapa que eu estou falando? É a etapa do convencimento, que é a pessoa que tem o desejo e o sonho de vir para o Canadá, convencer o seu parceiro, sua parceira, a engajar com ele nesse projeto. Porque nem todas as vezes as pessoas têm o mesmo objetivo de vida, o mesmo sonho. Então, é aí que começam a surgir, né, os primeiros conflitos. Vou dar alguns exemplos aqui, né? Vamos supor que do casal já teve experiência de viagem para o exterior, teve contato com um segundo idioma e se virou bem com isso, não se sentiu tão desconfortável com isso. E por outro lado, o outro do casal nunca teve essa experiência. Aliás, tem até um certo medo desse desconforto, de se expor a um idioma que não é o seu idioma nativo. Ou pior, vamos supor que um dos dois já domina o segundo idioma e o outro não. Vamos mais além. Imagina se um do casal não vê problema nenhum com o frio, em conviver no frio extremo, temperaturas baixíssimas aí, de menos 10, menos 20 até menos 30 graus, que é o que acontece no inverno aqui no Canadá. E agora imagina se o outro é uma pessoa que sente mais frio, que prefere temperaturas mais amenas e até mesmo calor, né? Então já temos aí dois aspectos aí de conflituosos, né? Vamos supor que um do casal gosta muito de estar na casa dos seus parentes ali, pais, irmãos, primos e até mesmo amigos, todo fim de semana. Gosta de fazer aquela reuniãozinha,
ter aquele contato ali todo fim de semana. E o outro não, o outro é mais largado, já consegue viver a vida aí no mundo, consegue passar um bom tempo fora sem visitar a família, né? Então, tá vendo? São muitos aspectos aí conflituosos em termos de preferências entre as duas pessoas aí do casal. Então, o que fazer neste momento, na hora que senta para conversar e fala assim, ó, eu gostaria de mudar para o Canadá. E você, o que você acha disso? Você vem comigo? Quando essa pergunta, pessoal, chega no ouvido da pessoa e ela tem que tomar uma decisão, cara, é nessa hora que o bicho começa a pegar no projeto Canadá, no seu plano Canadá. E isso aconteceu comigo também. O nosso plano Canadá começou em 2017. Em 2017, o Brasil estava passando determinada crise no setor aonde eu trabalhava, no setor de petróleo e gás, e eu comecei a explorar informações sobre o Canadá. Comecei a cogitar a hipótese de me mudar para o Canadá. E logo nesse início, quando eu comecei a pesquisar, eu já comecei a plantar essa sementinha na cabeça da minha esposa. Olha só, tô vendo sobre o Canadá, o que você acha da ideia e tudo. As primeiras palavras da minha esposa para mim foram: nossa, mas o Canadá é muito frio. Essas foram as primeiras palavras, eu me lembro como fosse hoje. O Canadá é muito frio. Eu falei com ela, tá, mas nem todo o Canadá é extremamente frio. Bonjour? Nem todo o Canadá é extremamente frio. Algumas províncias são mais amenas, como por exemplo a província de British Columbia. Mas ainda assim, comparado com o frio do Brasil, é bem frio, né? E outro argumento que eu usei para quebrar essa objeção do frio foi que, olha, o Canadá é frio na rua, mas para isso as roupas são de muito boa qualidade, então a gente não, bem vestido, de acordo, né, com o que exige esse nível de temperatura, você bem vestido, você não sente frio. Os carros são bem preparados, os estabelecimentos comerciais são todos já preparados para isso, são climatizados para isso. As casas, elas são construídas de uma certa engenharia em que dentro de casa você sente frio nenhum. Por quê? Porque além da estrutura isolar termicamente esse frio, todas as casas são equipadas com o aquecedor, aquele sistema que mantém a casa aquecida. Então, foi assim que eu quebrei a primeira objeção. A segunda objeção foi que o Canadá é muito longe. É muito longe e ficaria difícil para visitar os familiares. Aqui o tema é um pouco mais sensível. Como que eu quebrei essa objeção? Olha, eu concordo com você, mas vamos olhar por outro lado. No Canadá, nós vamos estar longe dos parentes, mas estaremos muito mais próximos de outros destinos que a gente sempre sonhou em viajar com as crianças e visitar, como Europa e Estados Unidos, e temos poucas oportunidades para isso. A gente vai estar mais perto, vai ser mais acessível para a gente essas viagens assim. Então vamos olhar pelo lado positivo, pelo copo meio cheio da situação, né? E outra, a moeda dólar, e aí eu abro um parênteses, hoje, né, em setembro de 2024, o dólar ia batendo 4,18, o dólar canadense R$ 4,18, ela vem valorizando muito frente ao real. Então, você vivendo, recebendo, faturando, investindo numa moeda forte, é muito mais fácil você viajar para um país de moeda mais fraca do que o contrário. Então, foi dessa forma que eu quebrei essa objeção.
A outra objeção é que, mas eu não vou poder visitar meus pais tantas vezes quanto eu gostaria. Certo, até concordo com isso, mas vamos olhar por outro lado. O que você acha na condição de pai e mãe? Hoje, isso eu falei com a minha esposa, hoje nós somos pais. O que você preferirá no futuro? Que os nossos filhos estejam numa situação aí de vida razoável, aí, numa situação não muito confortável, e visitando a nossa casa aí de 15 em 15 dias ou uma vez por mês? Ou você prefere que os nossos filhos viessem nos visitar de 6 em 6 meses, mas você sabendo que eles estão com uma qualidade de vida, com segurança, né, tendo uma educação de qualidade, os filhos de nossos filhos, né, nascendo e crescendo num país onde tem mais segurança, qualidade de vida, educação, incentivo ao esporte, né, isso tudo, desenvolvimento humano. O que faria mais sentido para você? Você pensaria em você, ter os filhos perto, ou pensaria nos filhos, ter os filhos num lugar melhor para eles? Eu tenho certeza que na condição de pais, os seus pais vão pensar no melhor para você e não para eles. Então, é forte, é um argumento forte, polêmico, tá? Polêmico. Eu estou dando aqui os meus argumentos. Se você pensa diferente disso, a gente está aqui justamente para discutir esse assunto com respeito, com educação, para a gente trazer para o nosso público aí inputs e insights aí para facilitar e ajudar eles na tomada de decisão. Eu não estou aqui para julgar quem pensa diferente, né? E eu estou aqui contando a minha experiência e espero que a minha experiência sirva de algo para a sua experiência aí, beleza? Feito esse disclaimer aí, então esse foi o outro argumento, que foi a distância da família. E o outro argumento foi que, outra objeção que a minha esposa levantou foi que, mas no Canadá, se eu chegar lá, como eu não falo inglês nem francês ainda, eu vou ter que aprender e vou ter que pegar, entre aspas, subemprego. Vou ter que começar fazendo faxina, lavando prato. Isso aí foi a parte mais calorosa da discussão, confesso. Por quê? Porque foi aonde aí eu falei, pô, agora tocou no ego, mexeu com o ego, mexeu com o orgulho. Eu vou ter que ser muito habilidoso para tratar isso. E aí nessas horas, né, pessoal, é importante a gente estar com o espírito leve na hora de ter essa discussão, chegar com o coração aberto, chegar com a empatia ali bem preparada para entender o lado da outra pessoa, né? Entender que ela tem os pontos de vista dela, né? Ter compaixão por aquilo que a pessoa sente, pela opinião dela, né? Respeitar, entendeu? Não julgar a opinião, né, do seu parceiro, da sua parceira, e sim buscar entender para que os dois, como casal, como família, possam encontrar a melhor solução. Inclusive a melhor solução pode ser até ficar no Brasil, beleza? Não é eu não estou aqui defendendo você convencer a outra pessoa a qualquer custo a vir para o Canadá, certo? Eu estou dizendo que eu queria muito, essa foi a estratégia, foi a negociação entre eu e minha esposa, e que no final nós dois, como casal, como família, entendemos que seria uma oportunidade boa, certo? Então, nessa parte da profissão, eu falei, olha, essa parte eu concordo com você. Eu, inclusive, vou ter que dar alguns passos atrás na minha carreira. No Brasil, eu era Project Manager, eu era gerente de engenharia de uma multinacional de petróleo e gás. Aqui no Canadá, eu vim para trabalhar como montador mecânico numa empresa. Ou seja, eu dei 3 passos atrás na minha carreira. E eu me sinto completamente à vontade com isso. Por quê? O que me trouxe aqui foram diversos fatores. Se fosse só profissional, eu não teria vindo, mas foram vários fatores. E apesar de eu ter dado esses passos atrás na carreira, eu levei em consideração o orçamento familiar. Quanto que eu iria receber aqui em dólar com essa profissão, qual seria o meu custo de vida, né?
Eu coloquei tudo isso, por isso que é importante. Inclusive eu vou deixar um vídeo aqui no canal. Comente aí se você quer um vídeo detalhado sobre custo de vida, para falar exatamente do que, detalhar aí do que eu estou falando. Então eu fiz essa análise do custo de vida e cheguei e mostrei para ela. Falei, olha, com esse trabalho no Canadá eu vou ganhar X, a nossa despesa lá, pelo que eu pude pesquisar, vai ser em torno disso aqui, vai sobrar X, a gente consegue guardar X por mês para fazer nossas viagens ao Brasil. Então foi essa análise que eu fiz, né? E outra, continuei, né, o meu argumento com ela nesse tópico aí de carreira. Eu falei, olha, vamos imaginar que você chegue no Canadá na sua profissão hoje. Você vai chegar zerado em francês e inglês, mas imagina daqui 2, 3 anos você dominando mais um segundo ou um terceiro idioma, o quanto isso vai agregar na sua profissão, falando português, inglês e francês, por exemplo. Então, eu, por exemplo, eu busco sempre olhar as coisas pelo médio e longo prazo e não pelo curto prazo. Então, nesse tópico carreira eu também faço essa análise. Se amanhã ou depois, daqui a 2, 3 anos, a gente decidir voltar para o Brasil, a gente volta com um valor agregado na carreira que poucos profissionais no Brasil têm, que é a oportunidade de ter tido uma experiência de trabalho no Canadá, falar um outro idioma bem, porque muitas pessoas no Brasil que acham que falam inglês ou francês, quando chega aqui, acaba descobrindo que fala um intermediário. Olha lá, é bem diferente o inglês que a gente pratica aí no Brasil nas empresas e o inglês que é falado aqui. Eu digo isso por experiência própria. Trabalhava em multinacional, falava inglês todo dia nas reuniões e cheguei aqui no início com alguma dificuldade, apesar de que aqui no Quebec se fala francês. Eu utilizei meu inglês no início aqui para me safar aí de situações de necessidade, né? Comecei o meu inglês, que era nível básico, comecei a estudar no Brasil. Cheguei aqui, após 7 meses, meu francês já é muito bom, já consigo atender telefonemas de serviços de internet, telefone, de serviços do governo que me ligam aí para perguntar as coisas, vão virar para cá de novo. Consigo atender e comunicar bem em francês com os meus colegas de trabalho. Então, lá na frente, imagina, eu saí do Brasil com português e com inglês intermediário, volto daqui uns tempos, se for o caso, para o Brasil com uma experiência internacional, com o inglês já bem avançado e ainda com o francês bem avançado. Então, quando a gente olha o curto prazo, eu vou ter que recuar na carreira, parece não ser vantagem, mas quando a gente olha para o médio e longo prazo, eu como especialista em carreira, em desenvolvimento de carreira, aí eu diria que vale a pena sim, como a maioria dos investimentos a longo prazo que a gente faz na vida, certo? Então nesse aspecto profissão eu falei isso. E outra, né, complementando aí esse aspecto para finalizar, eu ainda disse o seguinte: depois que você estiver já dominando o idioma e que você começar já a galgar degraus mais altos na sua profissão, a tendência é começarmos a ganhar mais, né, melhorar nossa qualidade de vida e termos acesso aí a muitas coisas, bens materiais e bens aí de padrão de vida, qualidade de vida, que eram até então inimagináveis pra gente. Então isso tudo foi colocado, né, na discussão ali. Eu espero que você tenha entendido o fio da meada aí desse vídeo, né? É que uma discussão, na hora de tomar essa decisão, ela tem que ser feita por duas pessoas aí, naquele momento ali, de forma madura, né? Com amor, colocar sempre acima de tudo o amor que você sente pela outra pessoa, né? Discutir aí com empatia, deixar as emoções de lado e discutir ali com racionalidade ali, né? E tentar encontrar aí a melhor alternativa para o casal. Inclusive, para fechar a minha argumentação com a minha esposa, eu coloquei para ela o seguinte: olha, eu tô aqui hoje
trazendo essa alternativa para você, para nós, pensando única e exclusivamente na nossa família. Porque se eu, Paulo, estivesse pensando só em mim, com certeza, primeiro lugar, eu estaria lá em Minas Gerais, que foi o estado onde eu nasci, perto dos meus melhores amigos, né, perto dos meus pais, enfim, onde eu me sinto mais confortável. Ou, em segundo lugar, eu estaria no estado do Rio de Janeiro, que foi aonde eu construí a minha carreira, né, aonde meus filhos nasceram, onde eu me casei. Eu estaria lá, porque eu tinha... A minha vida era muito tranquila, academia, ia no CrossFit, ia pro meu grupo de oração com meus colegas, ia pra praia, dar um rolê na orla, ia encontrar com os meus amigos para tomar um café, tudo pertinho, entendeu? Conhecia todo mundo no meu bairro, passava falando com todo mundo, entendeu? Então eu estava super confortável, eu ficaria lá. Mas aí quando eu olhei para o lado, para minhas duas crianças, para minha esposa, para o nosso futuro, e falei assim, olha, violência escalando, estabilidade política diminuindo, a situação da economia cada vez mais difícil, sem sinais de melhoras na educação, na segurança pública. Quando eu olhei para eles e olhei o cenário, eu falei assim, bom, essa decisão não se trata de mim, vai muito além, trata-se dos meus filhos, da nossa família. Foi por isso que eu trouxe essa alternativa aqui. Avalia com carinho essa alternativa e a gente vai voltar a se falar mais vezes sobre isso. Foi essa conversa que eu tive com a minha esposa. Como dica bônus, eu vou deixar para você aqui uma ferramenta que ela se chama, uma ferramenta de coaching que eu apliquei em alguns alunos de coaching que eu tive no Brasil. Eu sou formado em Master Coach pela IGT, então além de Project Manager, de gerente de projeto, eu também fui Master Coach no Brasil, ajudando os meus alunos a melhorarem, desenvolverem suas carreiras profissionais. Eu tenho isso no currículo, eu tenho essa experiência, eu vivi histórias como essa. Uma ferramenta que se chama perdas e ganhos. Você pega uma folha de papel em branco, divide ela em 4, um quadrante você coloca assim: o que eu ganho se eu for para o Canadá? No quadrante do lado se coloca: o que eu perco se eu for para o Canadá? No quadrante de baixo da esquerda, o que eu ganho se eu não for para o Canadá? No quadrante ao lado embaixo, o que eu perco se eu não for para o Canadá? Preencha esses 4 quadrantes, refletindo sobre tudo isso. O que eu ganho se eu for, o que eu perco se eu for, o que eu ganho se eu não for, o que eu perco se eu não for. E aí no final você dá uma olhada geral para tentar entender aí, ter uma ideia, né, de qual caminho pode ser o melhor para você e para sua família. Beleza? Espero que tenha gostado desse vídeo aí. Conto com o seu comentário, com a sua experiência, com a sua dúvida aí para que eu possa responder. Se gostou, deixa seu like. Se não gostou, comenta aí o que você não gostou no vídeo. Se tiver alguma dica, alguma sugestão para deixar, fique à vontade. Considere se inscrever aí no nosso canal. E se caso se inscreva, acione o sininho da notificação para você poder receber outros vídeos que eu tenho feito aí para ajudar você que deseja a vir morar no Canadá, ou mesmo se você já mora aqui e queira melhorar aí a sua experiência de vida no Canadá. Beleza? Forte abraço e até mais. Pessoal, está no cemitério aqui, de repente começou uma ventania meio estranha aqui.